Será que estão certos os que afirmam que a igreja passará pela tribulação ou grande tribulação? Para responder a essa pergunta, é útil saber o que significa a palavra tribulação. Sua derivação é da palavra grega telipes, às vezes traduzida como aflição, que significa principalmente pressão por causa da circunstância ou devido à oposição ou à oposição de pessoas. Em seguida, o uso desta palavra precisa ser analisado em suas ocorrências bíblicas. Às vezes, refere-se ao presente, experimentalmente para os crentes, outras vezes para o futuro, profeticamente. Esta última nos interessa para o assunto em consideração deste vídeo. Entre esta presente era da graça e a era milenar da justiça, haverá a tribulação, como diz Daniel capítulo 12, versículo 1, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Este tempo de angústia, superando todos os tempos conturbados anteriores desde o início das nações, será sem precedente, assim como o Senhor Jesus disse séculos depois de Daniel, afirmando, então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 21. A tribulação ainda futura é dito ser o tempo de angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7, o que significa que será centrada em Israel e afetará todas as nações de acordo com outras escrituras. Sua duração, diz Daniel capítulo 9, versículo 7, será por 1 semana de anos, ou seja, por 7 anos, comumente conhecido esta profecia como as 70 semanas de Daniel. Em outra palavra, aliás, em outro lugar, a tribulação é descrita como o grande dia do Senhor. Aquele dia é um dia de ira, um dia de trevas e escuridão. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Durante esses 7 anos, a ira de Deus será derramada sobre Israel por sua pecaminosidade e maldade, resultando em problemas e angústias físicas para o povo, e uma nuvem moral de escuridão e melancolia vai pairar sobre esta nação. Calamidades seguirão, calamidades como guerras, fomes, pestilências, terremotos, angústias das nações. Então não é só sobre Israel, mas as nações também vão ser atingidas. Os corações dos homens desfalecerão de medo, disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 6, e Lucas capítulo 21, versículo 5. Vai ser nesse período também que vai ser pregado o Evangelho do Reino pelos 144 mil judeus evangelistas, e isto você pode ler em Apocalipse capítulo 7. Guerra e rumores de guerras caracterizaram todos os séculos, mas os historiadores calcularam que o século XX viu mais guerras e mais mortes devido à guerra do que qualquer um dos 19 séculos anteriores. Apesar disso, o pior está por vir. Em Israel, durante o próximo dia da ira de Deus, um rio de sangue alcançará os freios dos cavalos por uma distância de 1.600 estádios, cerca de 200 milhas ou 370 quilômetros. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Seu horror e extensão são terríveis demais para contemplarmos. A fome, então, devastará o mundo. Ao longo dos séculos, as nações nunca estiveram totalmente livres da fome, que leva a fome é a morte. Hoje ainda, de acordo com... Aliás, a fome leva à morte, sem dúvida. Ainda hoje, de acordo com uma reportagem da imprensa nacional, cerca de 10 milhões de pessoas morrem de fome e doenças todos os anos. Durante a tribulação, a fome é comparada a um cavalo preto, cujo cavaleiro tem uma balança na mão, simbolizando a escassez de alimentos. Isso significa que 2 alimentos básicos dos pobres, como uma medida de trigo e 3 medidas de cevada, custarão um dinheiro.
Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, um dinheiro, está registrado lá, isso que eu acabo de dizer, um dinheiro, era o salário diário de um trabalhador. Mateus capítulo 20, versículo 2. Este alto custo dos alimentos básicos, sem dúvida, resultará em fome e morte. Pestilências, essas doenças infecciosas, mortais, às vezes cobram um alto preço da vida humana. Por exemplo, a malária, uma vez conquistada pela ciência médica, está novamente em alta, causando cerca de 3 milhões de mortes anualmente, de acordo com uma reportagem da imprensa. Da mesma forma, a tuberculose foi aparentemente eliminada, mas agora reaparece com vingança. Isso é verdade para outras doenças temidas. A situação não melhorará, mas piorará quando esta era presente der lugar à tribulação e 1/4 da população da terra for morta pela espada, fome e pestilência, todas as quais acabamos de considerar além dos que serão mortos pelas feras, como temos em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E os terremotos? Durante séculos, grandes terremotos foram excepcionais e chegaram às manchetes, mas desde 1948, o ano em que o atual Estado de Israel foi fundado, esses terremotos de magnitude 7 ou superiores na escala Richter, têm sido numerosos demais para serem relatados, a menos que houvesse um grande número de mortos. Em 1997, de acordo com o The Times, jornal de 2 de janeiro de 1998, 2.913 pessoas foram mortas por 17 grandes terremotos, além de muitos milhares que ficaram desabrigados. O número anual de mortes está aumentando. Isso pode estar se aproximando do grande terremoto no início da tribulação, seguido por outro de magnitude sem precedente, causando devastação generalizada em áreas urbanas. Leia Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e o capítulo 16, versículo 18. E prolongaria muito o vídeo se fosse mencionar os antissemitismo, ilegalidade e outras características terríveis desses aterradores 7 anos. E agora surge a questão de saber se a igreja enfrentará essas calamidades assustadoras que atingirão Israel e o mundo naquele tempo. Referindo-se a esses tempos difíceis, inigualáveis, Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: Ai, porque aquele dia é tão grande que não há outro igual. É mesmo tempo de angústia de Jacó, mas ele será salvo dela. Esta tribulação incomparável será principalmente para a peneiração de Israel e o julgamento divino de todos os seus pecados. Este tempo terrível é, enfaticamente, o tempo de angústia de Jacó, com a promessa de que ele será salvo nela, mas não dela. Apenas 1/3 deles o Senhor livrará, enquanto os outros 2/3 serão cortados e morrerão. Leia Zacarias capítulo 13, versículo 8. A igreja, que não deve ser confundida com Israel, compreende todos os crentes judeus e gentios, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja para o céu, antes de começar a tribulação. Alguns cristãos, conhecidos como tribulacionistas, ensinam que a igreja será arrebatada após a tribulação, no mesmo dia em que o Senhor voltar em glória à terra. Ou seja, quando ele volta para Israel, ele já leva a igreja naquele momento também. Outros, conhecidos como pré-tribulacionistas, acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E depois vem 7 anos de tribulação, Cristo volta em glória e começa o milênio. Com esses 2 pontos de vista diversos em mente, perguntamos: o que dizem as Escrituras? Devemos perguntar, então, o que diz as Escrituras? E é com ela que nós vamos ficar.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 está a exortação de Paulo aos crentes tessalônica. Ele diz: esperam, ou melhor dizendo, esperem dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Várias décadas antes, João Batista havia alertado os judeus para fugirem da ira vindoura. Mateus capítulo 3, versículo 7, com o que ele quis dizer para fugir da tribulação com todos os seus horrores. No uso que Paulo faz da frase a ira vindoura, que se refere aos crentes, duas palavras no versículo devem ser observadas. A primeira, no grego, é ruomai, traduzida por livrar, que implica um evento passado, mas é melhor traduzida como libertar. Mesmo assim, ela implica num evento passado. O dicionário Vine dá o significado de resgatar de e preservar de, mas não através de. Portanto, Paulo não está dizendo aos crentes de Tessalônica que eles seriam livrados, preservados ou guardados, mesmo estando ou passando pela tribulação, mas sim, eles seriam preservados dela, de passar por ela, eles seriam retirados dela. Portanto, arrebatados antes da tribulação. A outra palavra que temos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, neste versículo, é a palavra nós, que abrange todos os crentes da presente era da igreja. Jesus que nos livra da ira futura. Jesus que nos retira, vai nos tirar da ira futura, da tribulação. Com o fim desta era da graça, a tribulação seguirá com todo o seu julgamento divino dos judeus e das nações, além de horrores catastróficos. Mas nós, como crentes, temos a certeza de que o Senhor Jesus, por quem esperamos com expectativa, descerá do céu para nos resgatar do perigo iminente da ira de Deus a ser derramada em julgamento sobre este mundo perverso. Ao sermos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, seremos preservados das terríveis calamidades prestes a atingir o mundo. Passemos agora a outro versículo da mesma epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, onde diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 5 de 1 Tessalonicenses começa com o dia do Senhor, quando a ira de Deus se manifestará imediatamente. No entanto, Deus não nos designou como crentes para incorrer em sua ira destinado aos ímpios impenitentes deste mundo, mas Ele propôs que obtenhamos a salvação em seu sentido último, ou seja, a salvação do corpo, pois a Bíblia fala tanto da salvação da alma, como também da salvação do corpo do crente. E é este o sentido da salvação aqui apresentada. Que contraste! Que contraste no caso do crente e do descrente, ira para os ímpios e salvação para os crentes. Já somos salvos do inferno. Quanto a isto não temos dúvida, mas em outro aspecto nossa salvação é progressiva ou gradual, pois está relacionado ao passado, ao presente e ao futuro. Aqui o aspecto futuro de nossa salvação, sua consumação está em vista. De acordo com Romanos capítulo 5, versículo 9, seremos salvos da ira de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Como isto está escrito no tempo futuro, ainda é futuro, nos assegurando que seremos salvos da ira de Deus que cairá sobre o mundo. Isso será possível apenas pela vontade do Senhor Jesus, ou melhor dizendo, isso será possível somente pela volta do Senhor Jesus Cristo aos ares, antes do início da tribulação, ou seja, o que nós entendemos e está escrito no arrebatamento. Perante a luz dessas passagens e dessas escrituras, nossa perspectiva não é a chegada da tribulação, da qual os judeus piedosos fugirão para as montanhas de Israel,
mas sim esperamos uma libertação física que será efetuada pelo próprio Senhor vindo aos ares. Porá então nos chamará deste mundo e nos levará para a casa do Pai. Ele nos porá a salvo junto consigo, lá na glória celestial. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos antes de ir à cruz e voltar para o céu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejam. Isso está em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, ou com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.